Fala, meus queridos! Nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue melhorar os seus resultados de campanhas de infoproduto colocando um agente de IA para analisar as métricas das suas campanhas e te dar sugestões do que você deve fazer para você otimizar suas campanhas. Um agente que vai ficando inteligente ao longo do tempo, entendendo as suas métricas, entendendo a sua operação e dessa forma ele consegue te ajudar aí a faturar mais e vender mais os seus infoprodutos. Então eu vou te mostrar isso, né, como melhorar o seu faturamento, aumentar suas vendas com um agente que analisa campanhas para você. Esse agente ele é dividido em duas partes, então a gente tem a parte do envio diário e um agente que vai analisar suas campanhas. Eu vou construir ele junto com vocês. E aqui eu vou te mostrar também um chat que pode solucionar os seus problemas de erros no N8N. Então eu vou te dar essa dica aí também. Então, bora aqui para a prática para vocês entenderem como que isso vai funcionar. E antes de eu começar aqui, pessoal, explicar para vocês, eu quero dizer que se você tem interesse em aprender sobre automações, aprender sobre N8N e sobre mercado digital como um todo, eu tenho vários produtos que podem te ajudar com isso. Então, se você tiver mais interesse, eu não vou me delongar aqui, mas na descrição desse vídeo vai estar o link de todos os meus produtos, tanto de módulos isolados que eu vendo, quanto também a minha comunidade completa, onde você encontra tudo lá dentro. Se você quiser e tiver interesse, é só clicar aí no link da descrição. Mas então, bora aqui para a prática. É o seguinte, pessoal, a primeira parte que a gente tem aqui dentro do nosso fluxo é o envio diário. E como que a gente faz esse envio diário? Primeiro, você tem que colocar um gatilho para você enviar todo dia às 8 horas. Então, no caso, você vai ter um gatilho aqui que 8 horas ele vai enviar todo dia. Ele vai puxar aqui essas variáveis. O que que tem dentro dessas variáveis? A gente tem aqui que colocar o número da sua conta de anúncio. E aí você deve estar se perguntando, onde que eu acho esse número da conta de anúncio? Você vai vir aqui dentro do seu Facebook e no Facebook, quando você acessa a sua conta de anúncio, aquela interface ali onde tem as campanhas, você vai ter a URL lá em cima. Na URL vai estar dessa forma, vai estar aqui, ó, adsmanager.facebook.com, vai ter alguns inscritos e depois em algum lugar aqui da URL vai ter essa parte aqui, ó, vai ter esse act escrito, tá vendo? Vai ter um igual e vai ter um número depois desse igual. Esse número aqui, depois desse igual, é o número da sua conta de anúncio para você conseguir puxar essas informações. Então, quando você puxar essas informações de lá, você precisa ter a sua credencial do Facebook instalada e você precisa ter o N8N também instalado. Então, se você é iniciante em automações, eu recomendo que você veja outros vídeos aqui do meu canal para entender um pouquinho mais e depois executar isso. Mas você que já entende N8N, você sabe do que eu estou falando. Então, você vai vir aqui e colocar a sua conta de anúncio. A data, você tem que colocar uma expressão para puxar o dia de ontem. Então, como vocês podem ver aqui, hoje é dia 21 e ele está puxando aqui, hoje é dia 24, desculpa, e ele está puxando aqui o dia 23. Então, ele está puxando aqui a data de hoje menos 1, que é o dia de ontem. E a gente vai puxar sempre desde o dia de ontem até o dia de ontem, porque a gente quer realmente só as informações de ontem. Beleza. Feito isso, a gente vai passar aqui pelo Node do Facebook. No Node do Facebook, a gente tem aqui, puxando do nosso set variáveis, o número da conta de anúncio. A gente vai pegar as seguintes métricas. A gente vai pegar a nível de conta de anúncio, a gente vai pegar o nome da campanha, o quanto foi gasto, as ações e os valores da ação. Apenas com essas métricas sendo puxadas do Node do Facebook, a gente já consegue pegar tudo que a gente precisa, porque a gente vai fazer um cálculo com código. E aí, beleza. Quando você puxa aqui, a gente vai puxar do set variáveis também um dia de ontem. Então, o time range aqui a gente vai puxar o dia de ontem. E feito isso, a gente vai splitar esses dados e a gente vai passar por um código. Aí, antes de passar pelo código, eu quero mostrar aqui para vocês como que funciona esse fluxo. Eu vou rodar ele aqui, ó, para vocês verem o que acontece na prática. Então, ele passa no set variáveis, ele entrega aqui essas informações, a sua conta de anúncio e o dia de ontem. Depois que ele passa pelo Facebook, o que acontece? Ele puxa aqui o número da sua conta de anúncio que você colocou no set variáveis. Ele pega aqui também a data, tá vendo? Então, desde ontem até ontem.
e ele vai te entregar todo esse output aqui. Ele vai te entregar muitas informações, informações totalmente desorganizadas, vamos assim dizer. E aí o que que você vai fazer? Você vai passar por esse separa dados, ele vai separar aqui certinho, tá vendo? Vai aumentar aqui as informações e depois ele vai passar por um código. Como você faz esse código? Que é o que eu quero mostrar para vocês. Nesse chat aqui de N8N, que ele é especialista de N8N, você pode acessar ele aqui pelo GPT, eu vou deixar o link na descrição também. Quando você pede para ele qualquer coisa relacionada a N8N, ele te explica. Então, eu vou enviar o código aqui para vocês terem ideia e ele vai explicar o que o código faz. Você não precisa de entender de programação, não precisa de entender de nada que o chat vai explicar para você. Então, você vai mandar assim, tem que ser nesse chat especialista de N8N, tá bom? Então, me explique o que tem nesse código. E você vai enviar para ele aqui. No caso, vocês não têm um código, eu vou disponibilizar para vocês também no link da descrição, mas, como vocês podem ver aqui, ele vai explicando certinho o que esse código faz. Então, ele explica aqui, ó, primeiro passo, ele pega os dados de entrada. Depois, ele inicializa as variáveis acumuladoras, então ele vai calcular aqui, ó, total gasto, total de landing page views, total de vendas e total de leads. Ele vai definir o tipo de ação de meta, então o que a gente quer pegar e pedir para ele calcular. No caso, a gente quer que ele calcule as visualizações de página, as compras e os leads também. E aqui, no caso, ele vai definir um valor fixo por venda. Por quê? Normalmente, você que vende infoproduto, se você vende um único infoproduto, você tem um custo de uma comissão que você paga para a plataforma e nesse código aqui, a gente substitui esse valor aqui dentro do código para colocar apenas o valor integral que a gente recebe pela venda daquele produto. Porque aí você já consegue fazer os seus cálculos quando o seu agente for analisar das suas métricas reais. Você não vai calcular ali algo a mais do que você realmente está ganhando. E isso traz mais inteligência para o nosso agente de IA futuramente. Então, ele fala aqui que faz o loop dos dados no passo 5 e depois ele passa aqui enviando para a gente as métricas finais no passo 8. Então, esse código ele faz exatamente isso. Se a gente rodar aqui, ó, vou conectar aqui o Node dentro do nosso código e a gente executar, ele calculou aqui, tá vendo? Então, ele pegou todos esses dados que ele tinha enviado e ele calculou aqui para a gente, ó, total gasto no dia de ontem, landing page view, custo por landing page, leads, custo por lead, venda, custo por venda, valor de conversão e ROAS. Então, ele entregou aqui para a gente. E aí, depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enviar esses dados para uma planilha. Então, eu trouxe uma planilha vazia aqui para vocês entenderem o que a gente tem que fazer. Então, aqui tem uma planilha vazia para você preencher de acordo com as métricas que você está recebendo. Então, a gente vai voltar aqui no nosso código e a gente tem essas métricas aqui para enviar. A gente vai copiar essas métricas, então vou colocar aqui, ó, total gasto, vou copiar e colar aqui. Vou vir aqui em Landing Page Views, vou copiar também aqui e vou colar na nossa planilha. Vou vir aqui de novo em custo por landing page e vou preencher todo o cabeçalho aqui da minha planilha. Então, eu vou terminar de preencher aqui e já volto com você. Bom, finalizei o preenchimento aqui do nosso cabeçalho, então coloquei todas as métricas que a gente está calculando e agora a gente precisa enviar esses dados para a planilha. Como que a gente faz para enviar os dados para essa planilha? Aqui dentro você tem que ter sua credencial do Google cadastrada. Como eu já expliquei, esse vídeo aqui não é para iniciantes que estão começando do zero. Então, se você não entende sobre isso, é bom você ver alguns outros vídeos do canal para começar a entender melhor. E aí aqui a gente tem que copiar, a gente vai colocar aqui para puxar por URL e a gente vai pegar a URL, vai copiar o link da nossa planilha e vai colar aqui. Então, quando a gente colar esse link, vai aparecer para a gente aqui, ó, dados teste, que é a nossa aba aqui da planilha que a gente criou, tá vendo? Quando a gente voltar aqui, o que você faz para você enviar essas métricas? É literalmente só arrastar isso aqui que o código te deu
para dentro aqui dos espaços. Então, total gasto, vou arrastar para cá. Landing Page Views, vou arrastar para cá. Custo por Landing Page também. Leads, vou arrastar. Custo por lead. Vendas, custo por venda. Valor de conversão e ROAS. Beleza. Feito isso, a gente já está aqui. Se a gente rodar aqui, ó, o envio da nossa planilha, então vamos rodar aqui, a gente vai estar enviando aqui para a nossa planilha teste as nossas métricas. Tá vendo que elas apareceram aqui? Então, ele enviou a métrica do dia de ontem. O que acontece? Para a gente ter uma análise por um agente de IA, se a gente tiver apenas uma linha, ele não vai conseguir calcular muito bem. Então, se eu vier aqui e eu alterar, no caso, você vai estar fazendo isso diariamente, porque seu workflow vai estar ativado, mas se eu alterar aqui, ó, os dias, então vou colocar aqui o dia de hoje menos 2 dias, para a gente calcular mais algumas métricas. Vou rodar aqui, tá vendo? E foi enviado aqui a informação para a nossa planilha. Então, como vocês podem ver, mais uma informação enviada. E agora, eu vou colocar mais um dia aqui, só para a gente ter um pouco mais de dados para analisar. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3 dias, vou alterar no nosso set variáveis e vou rodar. Ele vai puxar as métricas de 3 dias atrás. Então, como vocês podem ver aqui, ó, puxou mais uma linha. Beleza, feito isso, a gente finalizou a primeira parte da nossa automação, que é o envio de dados. Você precisa de ter diariamente os dados sendo coletados do MetaAds e enviando para dentro de uma planilha para você configurar. E aí, beleza, como que a gente configura um agente agora, que é a parte que vai ser a virada de chave? Eu vou colocar manual, que a gente vai testar aqui de forma manual mesmo. A gente tem que conectar um agente de IA. E vocês vão ver que é muito simples de ser feito, a gente não precisa de criar um agente de IA super complexo, com um monte de conexão, para fazer essa análise funcionar. Então, você vai vir aqui, vai selecionar um agente de IA, a gente vai colocar aqui para definir a mensagem abaixo, porque vai ser sempre uma mensagem fixa para ele avaliar. Vou fazer um prompt bem básico mesmo, só para vocês verem que funciona. A gente vai escolher um modelo de chat aqui, que vai ser da OpenAI, e aqui a gente vai conectar uma tool. O que vai ser essa tool? Vai ser exatamente essa planilha que a gente vai estar alimentando diariamente com as nossas métricas. Então, a gente vai vir aqui na tool, a gente vai colocar aqui na tool, a gente vai pesquisar por Google Sheets, vai aparecer aqui, ó, Google Sheets Tool. E aqui ele vai colocar o que a gente quer fazer com essa tool. Então, no caso, a gente vai pegar aqui, tá vendo? Get Rows, que a gente vai pegar as linhas que a gente tem. A gente vai puxar aqui, ó, da URL. Então, você vai copiar de novo a URL aqui da sua planilha, que você está enviando as suas métricas. Você vai enviar para cá. Vai aparecer aqui a sua planilha. E aqui ele vai puxar as informações. No caso, a gente não vai colocar nenhum filtro, porque a gente quer que puxe todas as linhas. E aí, seguinte, o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui um prompt para ele. E aí a gente pode falar o seguinte, a gente pode vir aqui no mesmo chat que a gente fez, para deixar um chat mais completo, e falar o seguinte: quero que você crie um prompt para um agente de IA que analise as métricas das minhas campanhas de venda de infoproduto e que ele faça a pesquisa chamando a tool do Google Sheets. Aí você vai colocar isso e ele vai criar um prompt assim para você. Então, ele vai fazer aqui um prompt, tá vendo? Completo. Olha isso, com um comando simples que você dá. Então, esse chat que é especialista em N8N já faz isso para você. Você vai voltar aqui e vai colocar aqui o seu prompt. E a gente vai conferir. Então, você é um agente de inteligência artificial especializado em analisar campanhas de marketing de infoprodutos. Seu objetivo é acessar os dados de desempenho de campanhas
no Google Sheets via tool integrada. Então a gente vai conferir depois se ele vai puxar aqui na tool. Ler e entender métricas como total gasto, landing page, vendas, tudo mais. Detectar padrões e anomalias, CPL ou CPV alto demais, ROAS abaixo de 1, muitas visitas e poucos leads. Gerar recomendações estratégicas com base no desempenho. Então, comportamento aqui, ferramentas disponíveis, a gente está colocando aqui no caso. Vamos testar. Claro que a gente poderia refinar muito mais aqui, mas eu estou fazendo só de teste para vocês verem a praticidade que você consegue fazer. E aqui a gente vai rodar agora esse agente de IA super básico para vocês verem que ele vai fazer uma análise já bem legal. Então, vou executar aqui o agente de IA. Ele vai rodar, ele chamou a tool aqui, tá vendo? Porque a gente tinha esse aviso para ele. Então, ele chamou a tool. E se a gente for conferir aqui como que ele chamou, olha a resposta que a tool dá. Ela dá exatamente as linhas que tem na nossa planilha, tá vendo? Então, tem aqui, ó, o número da linha, total gasto, landing page views, as 3 linhas que a gente enviou, tá vendo? Ele manda separado. E ele enviou isso para a gente analisar. Então, ele fez uma análise completa aqui, falando sobre tudo. Olha isso, pessoal, de forma muito simplificada, o IA analisando todas as métricas que você envia para uma planilha. Eu vou completar aqui para vocês verem com o envio de mensagem para dentro aqui da Evolution, para a gente conseguir ler melhor essa tool. Então, eu vou enviar aqui para dentro do nosso WhatsApp, vou colocar aqui para enviar texto, vou colocar aqui o nome de uma instância, então vou colocar a minha mesmo. Vou colocar aqui o número do destinatário. Então, vou colocar um ID de um grupo aleatório. E a mensagem, eu vou puxar aqui o output que o agente de IA me enviou e vou colocar aqui. Então, a gente já consegue até ler aqui a mensagem, tá vendo? Aparece já formatado. E a gente vai clicar aqui para executar. Eu vou receber essa mensagem, vou tirar um print aqui para vocês, para a gente ler junto a análise que o nosso agente de IA fez. Então, ele está rodando aqui de novo, né? Porque a gente rodou de novo o fluxo. E eu vou printar aqui a mensagem para a gente ler junto. Printei aqui a mensagem para a gente ler junto. E para vocês verem que incrível, isso com uma automação super simples. Então, ele trouxe aqui, ó, análise de campanha mais recente, última linha com dados completos. Resumo de performance, total gasto 37,76, landing page view 15, leads 2, vendas 2, valor de conversão e ROAS. Se a gente voltar aqui na nossa planilha, vocês podem ver que é exatamente essa linha, tá? Então, o que ele pegou aqui. E ele está analisando o que foi realmente o último dia que a gente tem, né? Que foi o dia de ontem. Os outros 2 aqui era do dia há 2 dias atrás e o outro 3 dias atrás. Então, beleza. Ele já pegou aqui e analisou isso. E aí ele coloca comparação com outras campanhas recentes. Então, ele coloca, no caso, como outra campanha. Como eu falei com vocês, né? A campanha é a mesma, mas a gente nem direcionou muito certinho ali o agente, mas é super tranquilo de fazer isso e treinar ele melhor. O objetivo desse vídeo é realmente mostrar para vocês o quão simples você consegue fazer automações funcionais e precisas que analisam as suas campanhas e que você consegue melhorar seus resultados com isso. Então, beleza, ele dá aqui, ó, outra campanha gastou R$ 47,00. Então, ele puxou, no caso aqui, a outra linha, tá vendo? E aqui, como a gente não tem o nome de campanha, ele colocou como outra campanha. Mas a gente poderia direcionar para ele que os dados dessa planilha são de uma única campanha. E aí, ele dá a resposta aqui, ó. A comparação, uma terceira campanha gastou 57, ele colocou cada linha como se fosse uma campanha, então a gente poderia corrigir isso. Pontos fortes, campanhas com ROAS 7,59, mostra excelente rentabilidade, custo por venda e por lead muito razoáveis. A conversão de leads para vendas é alta, 100% na melhor campanha. Custo por lead e por venda na campanha de melhor desempenho estão adequados para infoprodutos. Pontos fracos, uma campanha com custo similar, 57, não gerou leads nem vendas, indicando possível problema no anúncio público ou oferta. E aí, como vocês podem estar vendo aqui, ele está analisando como se fosse uma campanha cada um. Mas se a gente puxar falando para ele que é de dia, ele faria uma análise geral também. No fim, ele dá aqui uma recomendação. Então, recomendação, escalar as campanhas com ROAS de 7,59, aumentando investimento para gerar mais vendas, revisar e otimizar campanhas que não gerou leads e vendas, monitorar custo por lead, tudo mais. Aqui ele ainda fala assim, ó, se desejar, posso te ajudar com sugestões de otimização para anúncio ou público com base na análise. Quer que eu faça? Então, se você estivesse conversando em forma de chat aqui com ele,
até dando uma sugestão aqui para vocês, se vocês estivessem aqui conversando com um chat aqui, a gente poderia seguir um diálogo com ele também. Então a gente enviaria aqui informações, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, né? A gente poderia enviar aqui informações e a gente conversaria com ele aqui. A gente teria informações aqui também, tá vendo? Ele deu output, a gente poderia pedir mais coisas. Mas então, enfim, o que eu queria mostrar para vocês nessa aula, de forma bem simplificada. Claro que a gente pode aprofundar muito aqui, a gente pode deixar o agente muito mais completa. Eu realmente quis mostrar de forma bem superficial, de forma simples, que você consegue fazer agentes para analisar suas campanhas de tráfego, analisar suas campanhas de infoproduto e, com o tempo também, a gente colocando uma memória aqui no agente, a gente colocando mais informações, além dos dados de campanha, como, por exemplo, campanhas de outras pessoas para comparar ali as métricas, ele consegue ir analisando, criando inteligência e, como eu sempre falo aqui, a gente tem uma IA generativa, ela vai gerando inteligência ao passar do tempo. Então, quanto mais informações a gente entrega para ela, mais inteligente ela fica. Então, no mais é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo é mais uma ideia do que você pode fazer, você que já mexe com automações, você que vende infoprodutos e quer entrar para o mundo das automações. Não foi um vídeo muito técnico mostrando exatamente tudo que você tem que fazer para fazer isso acontecer. Porém, você vendo essa lógica, você que já entende, eu tenho certeza que você consegue implementar na sua operação. E você, às vezes, que não mexe com automação e está perdendo aí tempo analisando campanhas que não dão resultados de infoproduto, você pode começar a olhar para automações agora com olhos melhores, ver que você tem que entrar para esse mundo para você conseguir extrair ainda mais resultado nas suas operações. No mais é isso, se inscrevam no canal, comentem aqui tipos de vídeo que vocês querem assistir, que podem ter certeza que eu vou tentar trazer aí ao máximo para vocês, para agregar, facilitar a sua vida e seu caminho aí nesse mundo de automações. Então, até o próximo vídeo.